Boa, boa, pronto, galera. Tô gravando aqui essa viagem, estamos gravando. Vamos finalizar hoje essa parte da isomeria, tá? Qualquer dúvida, pessoal, é só falar. Cadê vocês? Vocês estão aonde, hein? Pronto, tá aqui. Qualquer coisa é só falar, galera, tá bom? Vamos embora. Vou precisar muito da aula passada, viu? Vou precisar de todas aquelas funções. Então, é bom que a gente tanto vê a parte da isomeria, como a gente dá uma revisada nessa parte das funções que foi a aula passada. Tá bom? Vamos embora, galera. Vamos destruir. Se liga aqui, galera. Então, o que danado é isomeria? Olha só. Esse prefixo iso. Galera, alguém sabe o que significa o prefixo iso? Fala comigo aí. Alguém sabe o que significa o prefixo iso qualquer coisa, isotônico, isotérmico, isobárico, isovolumétrico? Alguém sabe o que significa esse termo iso? Igual. Show. Boa, Emerson, boa, Heloísa. Perfeito. Pessoal, aí meus alunos lindos, maravilhosos. Não esquece isso, tá? Sempre que você tiver diante desse prefixo iso, não esquece, jamais, tá? Porque por mais que você não saiba do que se trata, mas você vai ter ideia do que se trata, tá? Então esse termo iso, ele significa igual a alguma coisa. Por exemplo, transformação isotérmica. Térmica, temperatura, iso igual, ou seja, é uma equação, é uma transformação que ocorre com temperatura igual. Isovolumétrica igual volume, isômero igual partes. Então esse termo meria significa partes. Eu coloquei aqui um conceito quanto a essa parte da isomeria, tá? Mas eu vou dar a minha versão. Isomeria, galera, é o seguinte, preste atenção. A isomeria ocorre quando nós tivermos compostos diferentes, só que possuem a mesma fórmula molecular. Olha para cá, ó. Tem a mesma fórmula molecular, só que são compostos completamente diferentes. De novo, o que é a isomeria? É a parte da química que estuda compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Ponto. Ponto final, bem resumido, tá? Estuda compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Mas tá esse outro conceito aí, ó. É um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas estrutura molecular e propriedades diferentes, tá, galera? Aí vocês escolhem aí o conceito que vocês querem. Mas o que é a isomeria? Estuda compostos diferentes, só que tem a mesma fórmula molecular. Ponto final, galera. A princípio, só esse conceitinho aí. Deu para pegar? Deu para pegar que a gente vai ver a classificação dessa parada aí. E é ridículo, viu, galera? Você vai ver o quanto isso é fácil. Tá? Simbora. Aí, galera, vamos entender como é que funciona. Olha pra cá. Eu tenho o nome dele aí, tá? Mas eu quero que você me diga o seguinte. Qual é a função desse cara? Qual é a função orgânica desse cara aí? Etanol. Alguém sabe me dizer qual é a função dele? É um álcool, aldeído, cetonas, carboxílico, éster, éter, amina, amida. E aí? Isso é um álcool. Perfeito, Carol. Então, o etanol nada mais é do que um álcool. Então, nós estamos diante da função álcool. Então, dá aqui as propriedades dele. Ó. É um líquido incolor. Ele ferve a 78,5. Apresenta certa reatividade. E é infinitamente solúvel em água. Agora, olha para cá. Metoximetano. Quero que você me diga qual é a função desse cara. Qual é a função do metoximetano, galera? Fala comigo aí. Qual é a função do metoximetano? Boa, Rossana. Destruiu, hein? Isso daí nada mais é do que a função éter. Vamos recapitular? Álcool hidroxila ligado a carbono saturado. Então tenho aqui um carbono saturado. Eu vou encher o saco de vocês, tá? Isso aqui é o carbono saturado, que é um éter. Você tem oxigênio como heteroátomo. Heteroátomo. Show de bola. Átomo. Certo? Não esquece. Então aqui eu estou diante da função éter. E aqui eu estou diante da função álcool. Ponto final. Aí vamos lá. Como assim, professor? A mesma fórmula molecular? Cara, vamos determinar a fórmula molecular? Ó, essa estrutura aqui, ela é constituída de carbono. Aqui, ó. Carbono, carbono. Hidrogênio. Tá aqui, ó. E oxigênio. Ela não é constituída disso? Carbono, hidrogênio e oxigênio? Beleza. Quantos carbonos eu tenho no etanol? Fala comigo.
Quantos carbonos eu tenho no etanol, galera? Diz pra mim, quantos carbonos eu tenho aqui no etanol? Diz aí. Quantos carbonos eu tenho? Perfeito, 2. Então eu tenho diante de um C2. Pergunto, quantos hidrogênios temos aí? Quantos hidrogênios nós temos? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Fala comigo. Só um? Opa, olha direitinho. Conta todos os hidrogênios aí, ó. 5, 3, 6. Vamos ver, ó. 3 aqui, ó. 3 aqui. Com mais 2 aqui faz 5. Com mais 1 aqui faz 6. Então tem 6 hidrogênios. Todo mundo visualizou? Fala comigo se todo mundo visualizou essa viagem aí. E aí, moral? Beleza, show de bola. Então vamos continuar. C2H6 e 1O. Acabou. Essa é a minha fórmula molecular. Tá? C2H6O. Olha pra cá. Quantos carbonos? 2. C2. Quantos hidrogênios? 3 aqui com 3 aqui. 6. H6. E quantos oxigênios? 1. Então, galera, eu tenho C2H6O. C2H6O. Mesma fórmula molecular, diferentes compostos. Isso é isomeria. Terminamos. E aí, povo? É só isso. Sempre você vai fazer isso. Tem a mesma fórmula molecular, você vai fazer o que eu acabei de fazer. Tem. São estruturas diferentes? São. Então, é isomeria. Acabou. Fala comigo aí. Não é ridículo? Isso é ridículo, cara. É ridículo. Perfeito. E mudando essa posição do oxigênio, Emerson, eu já mudei a função. Mudei todas as propriedades da estrutura. Olha pra cá, ó. Aqui, ó, ele é um gás. Aqui ele é líquido. Aqui ele ferve a 78. Aqui ele ferve, aqui ele liquefaz a menos 23. Reatividade muito baixa. Aqui é uma alta reatividade. Pouco solúvel em água, muito solúvel em água. Para você ver que ele alterou completamente as propriedades físicas do composto. Isso é isomeria. E aí, lindos, posso continuar? Ó, a ideia da isomeria é só isso, galera. Acabou. Essa é a ideia da isomeria. Ponto final. Vamos embora. Aí, galera, a isomeria ela pode ser classificada em isomeria plana e isomeria espacial, tá? E a gente vai estudar cada uma delas, ó. A isomeria plana, ou também chamada de constitucional, tá? Pode ser plana como constitucional. As substâncias, a gente vai observar essas estruturas de um plano. Visualmente falando, só colocando no plano papel, eu consigo visualizar isso daqui. É ridículo. Calma, não esquenta a cabeça muito com isso aqui não. Tá? Vamos para o que realmente importa pra gente. Pronto. Classificação. Vamos classificar agora. Galera, a princípio nós estamos trabalhando só com a isomeria plana. Tá bom? Existem 4 tipos, que não me falha a memória, 4 tipos de isomeria plana. E nós vamos ver cada uma delas. Isso é ridículo. Você vai destruir isso de uma forma. Se você sabe as funções, se você sabe classificação de cadeia, meu amigo, acabou. Não tem mais o que fazer. Vamos lá. Hoje eu acho que essa aula nem demora muito não, viu? Vamos embora. Primeira isomeria é o que nós chamamos de isomeria de função. Olha o que está dizendo o conceito aí, ó. 2 ou mais compostos possuem funções que... Acabou-se, galera. Você vai olhar o seguinte. Eu sou o homem dos GIF, eu adoro GIF, tá? Se liga. O que é uma isomeria de função? Você tem mesma fórmula molecular, isso já é a característica da isomeria, só que você vai ter funções orgânicas diferentes. Galera, vou voltar, tá? Voltei para aqui. Voltei para cá. Galera, tá vendo que isso aqui é função álcool? Vocês me disseram que isso é função álcool? Tá vendo que isso aqui é função éter? Isso não é uma função éter? Minha pergunta é: tem a mesma fórmula molecular, aquelas duas estruturas do início? Tem a mesma fórmula molecular? Fórmula molecular, a moléculazinha que a gente fez. Tem a mesma fórmula molecular? Por exemplo, tem, show Carol, que é o C2H6O. Ambos têm a mesma fórmula molecular. Minha pergunta é: tem funções iguais ou tem funções diferentes? E aí, são funções iguais ou são funções diferentes ali? Diferentes, um é álcool e o outro é éter. Acabou-se. Então, essas duas estruturas, eles são classificados como isômeros de função. Então, eu estarei diante de uma isomeria de função. Terminou. Mesma fórmula molecular, só que diferentes funções orgânicas. Ponto final. Só isso, galera. Terminamos isomeria de função. Se é estático, é estático. É estático, sim.
Tá? Dinâmico, nós temos um tipo de isomeria que ela tende a ser dinâmica, que a gente vai ver ela também. Mas isso é estático, é parado. São duas estruturas completamente diferentes que não vai haver uma ressonância, por exemplo. Tá bom? Vamos embora. Aí eu coloquei aqui, galera, olha pra cá. Pergunto pra vocês o seguinte. Pera aí, viu, galera? Me classifica pra mim essas duas funções aí, galera. Vai lá. Classifica essa primeira estrutura. Qual é a função dessa primeira estrutura? Função dessa primeira estrutura aqui, povo lindo, maravilhoso. Diz aí pra mim. Aldeíde cetona, show! Carbonila na extremidade, carbonila entre carbonos. Então isso daqui é um aldeído, isso daqui é uma cetona. Terminamos. Vamos ver a fórmula molecular dos dois? Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na estrutura? Quantos carbonos eu tenho aqui, galera linda? Me diz aí, quantos carbonos? 3, perfeito. C3. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? Dá pra contar? Vamos lá. Conta aí. 6, perfeito. H6 e 1, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, C3. H, 3 com 3, 6 e 1, ó. C3H6O. Ridiculamente fácil. Mais uma vez, galera. Fórmula molecular é a mesma. C3H2O. Funções orgânicas diferentes. Então isso aqui é um isômero de função. Terminou. Só isso. Acabou. Diz aí pra mim. É difícil isso aí? É difícil você fazer isso ou é ridículo? Galera, isomeria é só isso. Tem gente que reclama de isomeria. Tá ligado nessa parada aí? Vamos continuar? Sim, aí aqui eu coloquei o que é mais comum a gente encontrar, galera. Ó, é mais comum a gente encontrar, ó, álcool e éter, aldeído, cetona. Tá? Deixa eu botar aqui sua fórmula de novo. C3H6O. Tá? Aldeído mais cetona e ácido carboxílico com éster. É o que é mais comum, mas a gente vai ver isso. Olha pra cá. Eu quero as duas funções, galera. Me dá aí a função de ambos. Eu quero as duas funções. Qual é a função da primeira estrutura aqui, estrutura A? Qual é a função da estrutura B? E me diz se eles são isômeros. Vocês aí, façam isso, por favor. Aí é um ácido carboxílico e um éster. Perfeito! Ácido carboxílico e éster. Ô, Heloísa, tá, desculpa, Heloísa. Foi mal, Heloísa. Quer que eu volte a algum slide? Quer que eu volte a algum slide, Heloísa? Fala comigo aí. Ou tá de boa? Não? Pronto, show. Olha pra cá, galera. Você tem um grupamento funcional carboxila. Olha, Heloísa. Lembra que é carbonila misturada com a hidroxila. Então isso daqui, como o Alex aí... Foi o Alex que falou? Foi? Foi tu, não foi, Alex? Foi. Isso daqui é um ácido carboxílico. Carboxílico. Galera, aproveitem aí e coloquem a fórmula molecular dos compostos, por favor. Isso daqui é um éster. Por que isso aqui é um éster? Porque ele é derivado do ácido carboxílico. Eu só estou tirando o hidrogênio daqui e eu estou conectando um radical metil nele, ó. Tá vendo? Então isso daqui nada mais é do que a função éster. Aí basta a gente colocar. Vamos ver se você já me deram as fórmulas moleculares deles. Vai lá, me dá a fórmula molecular dos dois, galera. Por favor. Heloísa, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? C3H6O2, C3H6O2. Vamos lá. C3, perfeito. H356, H6O2. Show, perfeito. Aqui, ó, um carbono. Professor, oi. será sempre nessa ordem aí, primeiro o carbono, logo em seguida o hidrogênio e finalizando com o oxigênio? Por convenção, sim, Alex. Mas se você colocar o contrário, não está errado. Só que você não vai encontrar uma estrutura desse jeito, tá bom? Então a convenção é sempre essa, carbono, hidrogênio e o resto, tá? Se tiver oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio e o resto.
E aí vai sempre... Lembra sempre do show. Show. Aí você vai. Tá bom, prof. Tô pelo céu. Ah, tá. Não, show de bola então, Heloísa. Mas qualquer coisa, se quiser liberar o microfone também, Heloísa, tá? Pode perguntar, pode liberar o microfone, tá? Então vamos lá, galera, ó. C3, ó. 1, 2, 3. C3. H3, 6. H6, O2. Tá vendo, ó? Mesma forma molecular, diferentes funções. Então isso aqui é isomeria de função. Acabou, terminou. Isomeria de função. Galera, é só isso, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E isso nada mais é do que isomeria de função. Você está diante da mesma fórmula molecular, só que são compostos que possuem funções orgânicas diferentes. Ponto, morreu. E aí, povo lindo, eu deixo o resto para vocês, que eu acho que eu coloquei mais exemplos. Mas aí eu vou deixar para vocês, tá? Show de bola, povo lindo. Alguém ficou com alguma dúvida ou eu posso continuar? Que eu já vou para a próxima. Vamos destruir. Geral. Posso destruir ou não posso destruir? Vocês aqui mandam aí. Bora, simbora então. Simbora. Galera, o resto é pra vocês, é com vocês, tá? Eu quero a fórmula molecular. Eu quero a função, você sabe. Eu quero a fórmula molecular e quero as funções. Manda pra mim. Próximo tipo de isomeria plana é o que nós chamamos de isomeria de cadeia. Ponto. Vixe, mano. É isomeria de cadeia. Cara, o que é isomeria de cadeia? A gente tem a mesma função. A função ela vai ser a mesma, tá? Até porque se eu tivesse função diferente, eu estaria diante de isômero de função. E você sabe o que é um isômero de função. Você tem funções diferentes. Quando você estiver diante da isomeria de cadeia, você vai ter a mesma função, só que o que vai mudar é a cadeia, galera. Só a cadeia muda. Eu posso estar diante de uma cadeia aberta e uma fechada. Eu posso estar diante de uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Eu posso estar diante de uma cadeia, sei lá, fechada e uma insaturada. Então, o que vai alterar é a cadeia. Então, muda. Então, altera a cadeia. Então, é só o que vai mudar, galera. O que vai mudar é só a cadeia. Eu vou ter a mesma função, só que cadeias carbônicas diferentes. Eu coloquei o conceito, ó. A isomeria de cadeia acontece quando os átomos de carbono apresentam cadeias diferentes e a mesma função. Olha para cá. Olha para cá. Tá vendo? Pessoal, se eu perguntasse para vocês isso aqui, ó. A gente sabe que a gente está diante de hidrocarbonetos, que são constituídos apenas de hidrogênio e de carbono. Tá bom? Agora a minha pergunta é, pessoal, e eu quero uma resposta. Eu estou diante de alcanos, alcenos ou alcinos? Eu estou diante nessa estrutura... O Alex já foi além, ó, botando. São alcanos, alcenos ou alcinos aí? Me diz aí, as duas estruturas. Alcanos, alcenos ou alcinos? Perfeito, ano, perfeito. Alcanos, show. Show de bola. Então a função é a mesma, alcanos. Essa cadeia primeira aqui, ela é normal ou ramificada? Não, primeiro, ela é aberta ou fechada? Vamos lá, galera. Cadeia aberta ou fechada, a primeira? Primeira cadeia, aberta ou fechada? Aberta, perfeito, aberta. Ela é normal ou ramificada? Show. Normal ou ramificada? Normal, perfeito. Cadeia normal. Nós já sabemos que ela é saturada, e ela é homogênea. Quando você vai para o outro lado, ó, ela também é aberta, só que ela é ramificada. Tá vendo que eu tenho ramificação? Ó? Carbono saindo de carbono, então ela é uma cadeia ramificada. Ela é saturada e ela é homogênea. Então, galera, eu tenho aqui uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Como é que eu vou saber se eu estou diante de isômeros? Presta atenção. Vamos ver a fórmula molecular, ó. Quantos carbonos eu tenho? Alguém sabe quantos carbonos? Alex já disse, né? Quantos carbonos eu tenho, galera? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um C4H. Eita, agora a minha pergunta é: quantos hidrogênios? Boa, Carol. Boa, Alex. Boa, Verônica. Alex, quantos hidrogênios eu tenho? Eita. Agora eu quero ver, hein? Quantos hidrogênios eu tenho? 8, 6, 4... 8 ou 6. Alguém tem mais alguma?
Lembra, galera, obrigatoriamente carbono realiza quantas ligações? Isso, Heloísa. 10, viu, galera? Carbono obrigatoriamente realiza 4 ligações. 4. Olha esse carbono aqui. Ele tem, ó, uma ligação, 2. Então faltam 2. 3, 4. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Esse é a mesma coisa, ó. Aqui e aqui. Então, na verdade, eu tenho um C4H10. Show, galera? Todo mundo visualizou isso? Não esquece, obrigatoriamente carbono realiza 4 ligações, tá? Não esquece. E aqui é a mesma coisa, ó. C4H3, 6, 9. Ó, esse carbono do meio, ele está realizando 1, 2, 3, falta uma. Então, tem o hidrogênio aqui. Então, C4H10. Galera, fala comigo. Todo mundo visualizou isso daí? Todo mundo visualizou ou não visualizou? E aí? Show de bola, povo lindo. Todo mundo visualizou? Perfeito. Então, galera, olha pra cá. C4H10, C4H10. Mesma função, diferente cadeia. Então, eu estou diante de uma isomeria de cadeia. Terminou. Só isso. Porque é homogêneo? Perfeito, Alex. Agora, tu que manda. Ó, lembra que para você estar diante de uma cadeia homogênea, eu não posso ter o que nós chamamos de heteroátomos entre carbonos, tá? Então, cadeia homogênea, na cadeia principal só tem carbonos. Se por um acaso você tivesse um oxigênio, aqui ó, H3C, O, CH2, CH3. Tá vendo que eu tenho um elemento diferente de carbono entre carbonos? Então isso daqui é o que a gente chama de heteroátomo. Se você tem um heteroátomo, essa cadeia é classificada como sendo heterogênea, tá? Se não tem, só tem carbonos, então ela é homogênea. Heterogênea. Show de bola, Alex. Olha aí se ficou claro agora. Se destruiu. Beleza, simbora. Galera, olha pra cá, mesma estrutura. Na verdade eu tenho aquela mesma estrutura, ó. 4 carbonos C4H10, C4H10. Então isomeria de cadeia. Tem outras aqui, ó. Aí você vai determinar agora, você vai determinar pra mim depois essa estrutura, tá? Ou querem que eu determine agora, galera? Eu deixo pra vocês essas três aqui, ó. Pra você me dizer se eles são ou não isômeros. Ou quer que eu faça agora? Vocês que mandam. São 3 estruturas que eu coloquei aqui, ó. O que é que eu vou ter que fazer? Calcular aqui a fórmula molecular. A partir do momento que eu tenho a fórmula molecular, aí eu vou dizer para vocês se são ou não isômeros. Então, galera, eu vou deixar para vocês. Tá bom? Show de bola, galera. Aqui, depois eu quero isso aqui, tá? É a tarefinha de casa para vocês. Então, vocês vão... Oi. Era só uma dúvida. Pode perguntar. Como é que a gente sabe que é álcool ou aldeído? Ah, show. Ó, quando você vai estar diante de um álcool, você tem que ter, lembra disso, hidroxila ligado a um carbono saturado. Isso daqui é um álcool, tá? Quando é que eu estou diante de um aldeído? O grupo funcional do aldeído é a carbonila. Então essa carbonila aqui, ela tem que estar nas extremidades. Sempre que você tiver carbonila nas extremidades, você vai estar diante de um aldeído. E quando você tiver a carbonila entre carbonos, ó, entre carbonos, você vai estar diante de uma cetona. Show, Verônica. Show, Verônica. Então lembra que o grupamento funcional do álcool é hidroxila ligada a carbono saturado. Aí você vai no restante. Enol, hidroxila ligada a carbono insaturado. Fenol, hidroxila ligado a aromático. Matou as funções de hidroxila. Ah, show, Alex. Beleza. Valeu, Alex. E qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Vamos lá, galera. Eu deixei o outro aí pra vocês. Próximo, já acabou. Matamos 2 tipos de isomeria já, tá? Isomeria de posição. O que é isomeria de posição? O nome já está dizendo. Vai mudar a posição de alguém. Então, galera, sempre que você estiver diante de uma isomeria de posição, eu vou mudar a posição de alguém. Ou seja, a função ela vai ser a mesma. Eu vou botar aqui, ó.
mesma função, mesma cadeia, só que agora eu terei diferentes posições, Só que eu vou ter diferentes posições de quem? Aí eu vou puxar mais umas 3 setinhas aqui, ó. Diferentes posições de quem? Primeiro, ou de ramificação. Se eu mudar a posição da ramificação, meu amigo, isomeria de posição. Próximo, insaturação, ou seja, duplas ou triplas. Se eu mudar a posição da dupla ou da tripla, eu já estou diante de uma isomeria de posição. E por último, grupo funcional. Se eu mudar a posição do grupo funcional, é isomeria de posição, tá? Aí a isomeria de posição ocorre quando os compostos diferenciam pelas posições. Aí tá aí, ó. Insaturação, ramificação ou grupo funcional. Matamos isso aqui. Vamos para os exemplos? Eita, eu nem queria, eu já tinha até deixado riscado aqui, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Show, olha para cá. 2-metilpentano. Tá vendo, ó? Eu ia até apagar o nome para você me dar o nome, mas como foi? Se você analisar, galera, a única coisa que tá alterando aqui, ó, é esse radical metil aqui, ó. Eu vou contar, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Aqui tá no meio, tanto faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que para eu numerar a minha cadeia carbônica, eu vou sempre numerar a partir da regra do GIR, tá? Da extremidade mais próxima do GIR. Grupo funcional é quem manda, insaturação vem depois e por último ramificação. Como aqui eu só tenho ramificação, então eu vou contar a partir da ramificação. Então esse meu radical metil, ele está conectado ao carbono 2, por isso que é um 2-metil. Esse meu radical metil está ligado agora ao carbono 3, então eu estou diante de um 3-metilpentano, tá? Quer calcular a forma molecular? Vamos calcular, ó, quantos carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu estou diante de um C6, H, 3, 6, 7, 9, 11, 14. Então C6H14. E aqui vai ser a mesma coisa, C6H14. Aí você vai analisar. Mesma forma molecular. O que é que está diferenciando? A posição da ramificação. Se é a posição da ramificação que está mudando, eu estarei diante de um isômero de posição. Acabou. E aí, galera, fala comigo. 3 tipos de isomeria. Funções diferentes. Ó, mesma forma molecular, funções diferentes. Isomeria de função. Mesma função, cadeias diferentes. Isomeria de cadeia. Mesma função, mesma cadeia, posições diferentes. Isomeria de posição. Matou. Acabou-se. Show de bola? Show de bola. Simbora. Todas essas são planas. Isso. Já já eu vou chegar na espacial. Que também é ridículo. É ridículo também. Vamos lá. Próximo. Todos esses são planos. Bora. Próximo. Aí isso aqui é pra vocês, tá, galera? Já dá pra observar, ó. Hidroxila no carbono 1. Hidroxila no carbono 2. Isomeria de posição. Insaturação no carbono 1, 2, ou seja, no carbono 1. Insaturação no carbono 2, 3, ou seja, mudei a posição da dupla. Isomeria de posição. Mas depois você me dá as formas moleculares deles, tá? Já matou. Próximo, compensação. Galera, isomeria de compensação, que ele é também chamado de metameria. Muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque isso daqui parece... Olha o que eu estou lhe dizendo, tá? Isomeria de compensação parece... Na verdade, não é nem que parece. Na verdade, é um tipo de isômero de posição. Certo? O que é que você vai ter que ter muito cuidado? Não confunde compensação com posição. Por mais que praticamente é a mesma coisa. Mas a diferença da compensação é que você vai ter isso aqui, ó. Diferente
posição do heteroátomo, que vai mudar, que é só a posição do heteroátomo. Tá bom? Então o que vai diferenciar? Parece uma isomeria de posição, mas não é. Por quê? Na isomeria de posição eu vou ter diferente insaturação, grupo funcional ou ramificação. Quando você está diante da metameria ou compensação, eu só vou mudar a posição do heteroátomo. Quem são os heteroátomos? Você vai ter isso daqui, ó. Oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio. É o heteroátomo que você conhece, tá? Se você tem uma mudança na posição do heteroátomo, você vai estar diante de uma compensação também chamada de metameria. Olha para cá, ó. O meu heteroátomo aqui é o nitrogênio, tá vendo? Olha para cá, mudei só a posição do nitrogênio. Então, como o nitrogênio ele está como heteroátomo, ou seja, só acontece em cadeias heterogêneas, então isso daqui vai ser uma isomeria de compensação. Tá bom, galera? Cuidado com isso, não confunde posição. Pode colocar, Alex, aí o fósforo. Coloca o fósforo aí também, o P, tá? Pode colocar o fósforo também. Show? Beleza, perfeito. Acabou-se, é só isso. Só isso, galera. Acabou-se. Olha pra cá, ó, já dá pra matar, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Oxigênio tá aqui, oxigênio foi pro meio. Mesmo número de carbonos, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, C5, ó, eu tenho aqui 5 hidrogênios de um lado e 5 hidrogênios do outro. Ou seja, C4H10O. E aqui em cima, C4H10O. Como que está diferenciando é a posição do meu heteroátomo, eu estarei diante de um isômero de compensação. Terminou. Só isso. E aí, fala comigo aí, povo. Função, funções diferentes. Cadeia, cadeias diferentes. Posição, posições diferentes. De quem? Grupo funcional, insaturação, ramificação. Compensação, diferentes posições. De quem? Heteroátomo. Ponto final. Acabou-se. Fala comigo aí. Não é ridículo isso aqui? Não é ridículo? Vamos embora. Oi, pode falar, Verônica. Mas na prática, assim, isso aí é usado em quê? Como é? Na prática, no dia a dia, isso aí é usado em quê? Ah, boa. É porque assim, às vezes a gente não pode, por exemplo, chegar em um laboratório. Você não pode chegar num laboratório e você encontrar lá, sei lá, um determinado reagente, por exemplo, e só com a sua forma molecular. Imagina que tu chega no laboratório e tá lá C4H10O. Ponto. Aí você vai dizer assim, eu estou precisando de um éter, então isso daqui é um éter. Cara, não vai ser um éter. Pode ser que seja um éter. Mas você pode estar diante de um éter que tenha, sei lá, o heteroátomo em diferentes posições. Você pode estar diante de, sei lá, uma ramificação em diferentes posições. Então, assim, na prática dia a dia, a gente não o utiliza muito. Em laboratório é extremamente importante. Porque se você vai apenas pela forma molecular, você não pode deduzir que é aquilo. Não. Você tem que saber o que realmente é. Você pode pegar uma substância venenosa, você pode pegar uma substância tóxica, você pode pegar uma substância inflamável, certo? Porque você vai estar diante de situações de compostos que eles tendem a ser completamente diferentes. Mas aí você vai estar diante da mesma forma molecular. Quando a gente entra na isomeria, por exemplo, óptica, que é com o carbono quiral, é a mesma vibe. Só que não vai diferenciar propriedades químicas, propriedades físicas, densidade, não vai. As propriedades físicas são as mesmas. Agora as propriedades biológicas mudam. Por exemplo, na Alemanha antigamente, a galera utilizava um medicamento, um fármaco, as mulheres grávidas, que era para enjoo, era tipo o nosso Dramin, sabe? A mulher tá com enjoo, vou tomar o que nós chamamos de talidomida. Cara, a talidomida é um isômero, quer queira ou não. Só que os químicos eles não sabiam naquela época que produziam certos isômeros. E detalhe, viu? A isomeria óptica ela muda só no desvio do plano da luz polarizada. Como assim, professor? A gente vai ver isso já já. É basicamente a mesma coisa. Agora, se você emitir uma luz polarizada nessa substância, vai ter só um desvio dessa luz. É só assim que você determina se esse composto é isômero. Aí o que é que acontece?
A talidomida tem dois tipos de isômero, o que nós chamamos de levógiro e dextrógiro. Um utiliza para enjoo e o outro, que é a mesma coisa, causa deformação no feto. Resumindo, vários e vários fetos começaram a nascer com 3 braços, com 8 dedos, faltando uma orelha, entendeu? Deformado mesmo, sabe? Por que isso estava acontecendo? Porque quando os fármacos estavam sendo produzidos, por si só, pela natureza mesmo, ele produziu e ele já virou os dois isômeros. Só que a galera não sabia daquilo. Não isolou o isômero que era para servir como realmente fármaco. Aí, galera, teve um problemão com a galera que estava tomando, que os filhos estavam nascendo deformados. Então, assim, cara, isso é extremamente importante justamente pelo esse fato. Você tem uma mesma forma molecular, mas você tem estruturas completamente diferentes, entendeu? Então a vibe é essa. Show de bola? Massa, simbora. Continuando. Tautomeria. Cara, a tautomeria é a isomeria mais fácil que você vai ter de identificar. Por quê? Porque a tautomeria é o único tipo de isomeria que vem numa forma de reação. É o único. Tá aqui, ó. Ela sempre vai vir numa forma de reação química. Ou seja, eu tenho dois tipos de tautomeria. O que eu chamo de tautomeria cetoenólica e a tautomeria que eu chamo de aldoenólica. Enólica, galera, vem de enol. Esse termo enólica vem da função orgânica enol. Esse aldo vem de aldeído, que a gente conhece. Aldeído. Esse ceto vem de cetona. E o enólico vem de enol. Ou seja, ele vai te dar sempre uma reaçãozinha assim, ó. Tá vendo que aqui você tem um aldeído? O aldeído por si só, naturalmente, acontece isso com um aldeído. Essa dupla ligação, ela vai migrar aqui para baixo. E esse hidrogênio ele vai sair desse carbono e vai migrar aqui no oxigênio. Então esse aldeído aqui ele vai se transformar. Professor, eu preciso saber disso? Cara, não precisa. Você só tem que saber o seguinte: a cetona se transforma em enol. O aldeído ele também se transforma em enol. Ponto. Tá bom? Mas a reação ele vai te fornecer. Show? Como é que acontece? A dupla ligação da carbonila desce. Aí você vai ter essa dupla ligação aqui agora, ó. E o hidrogênio que estava conectado a esse carbono, que tinha as 4 ligações, mas não pode mais ficar esse hidrogênio aqui, ele migra para o oxigênio, aí forma um hidroxila. Ó. Tá vendo? Então assim, galera, vai ser muito fácil você identificar, porque ele sempre vai te mostrar isso daí, ó. Ele sempre vai te dar uma reação. Ou melhor, se ele não te der a reação, basta tu pensar o seguinte: aldeído cetona, tautomeria. Aldeído enol, tautomeria. Cetona enol, tautomeria. Se tu tiver um enol e uma cetona, é tautomeria. Se tu tiver um aldeído e um enol, é tautomeria. Ponto final, morreu. Só isso. Com isso a gente mata a isomeria plana. E aí, galera? Show de bola? Show de bola. Recapitulando. Funções diferentes, isomeria de função. Cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Posições diferentes, isomeria de posição. Posições do heteroátomo diferente, isomeria ou compensação. Reação química, aldoenólica, cetoenólica, tautomeria. Isso, Alex, no início você botou série estático, elas eram. Essa não, essa é dinâmica. Essa sempre fica num equilíbrio dinâmico. Então ela não para. Mas é como eu digo, fez o exercício, Carol, é de boa. Mas pra matar fica faltando só 3 agora, tá? Agora a isomeria plana é só isso, tá? O segredo, Carol, tá nos exercícios. Faz exercício para memorizar, ou quando você for estudar, estuda do jeito que eu te disse agora, certo? Você bota função, aí você bota sua característica de funções diferentes, aí você escreve lá. Posição, aí você bota posições diferentes. De quem? Puxa 3 setinhas, aí você diz as posições diferentes. Cadeia, aí você bota cadeias carbônicas diferentes, mesma função, mesma cadeia. Então, assim, é uma forma que eu gostava de estudar e funcionava, sabe? Para você poder pegar. E depois vai para uma porrada de exercícios. Aí acabou-se. Qual o bizu das ligações de carbono?
Qual dos, Alex? Qual dos, Bizu? Show, Carol. Eu não lembro qual tu tá falando. No início da aula, professor, que o senhor falou que carbono liga com alguma coisa sobre 10, carbono, hidrogênio, ou seja... Ah, tá, ó. Obrigatoriamente, carbono realiza 4 ligações. Você não pode esquecer isso jamais, tá? Não pode esquecer. Obrigatoriamente, o carbono realiza 4 ligações, tá bom? Aí, se você quer determinar a fórmula molecular, lembra sempre do show, certo? CHO. Não sei se era isso que tu tava perguntando. Era isso? Se não for, tu me diz aí que a gente chega lá. Sobre o hidrogênio também, Joe, que tem o hidrogênio forma 10, alguma coisa do tipo. É porque passou despercebido e eu não fiz a intervenção no horário adequado. Mas tranquilo, no estudo aqui, qualquer coisa eu entro em contato com o senhor. Pronto, beleza. Foi no exemplo que tinha, Alex, que obrigatoriamente tinha que puxar os hidrogênios, porque lá não estava formando as 4 ligações, então eu ficaria 10 em total. Ah, entendi. É porque assim, Alex, quando você pega a forma de bastão, ó, quando você pega aqui a forma de bastão, você não pode esquecer, porque a estrutura era basicamente isso, olha. Era um H3C, aí fazia isso, ó. Aí vou botar aqui um CH3. O que você não pode esquecer, Alex, é o seguinte. Carbono obrigatoriamente realiza 4 ligações, tá? Então aqui eu tenho quantos carbonos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um C6. Como o carbono obrigatoriamente tem que realizar 4 ligações, esse carbono aqui que eu botei a pontinha dele, ó, só está realizando 2. Aí ficaria faltando mais 2, ó. Um aqui e um para baixo. Aqui também, um para aqui e um para baixo. Aqui e um para baixo. Um aqui e um para baixo. Aí você só tem que lembrar desse detalhe, para quando você for determinar esse número de hidrogênios. Tá bom? Lembra dessa viagem aí. Se não for isso, aí quando tu lembrar, tu vai lá e me pergunta fora. Da fórmula geral, de quem? Dos alcanos. Se for dos alcanos, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Aí se for dos alcenos... Não, saturou, mestre. É ah, mesmo, foi? Saturou, Show de bola. Tranquilo. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Galera, tem uns exercícios. Eu vou deixar para vocês tentarem os exercícios. Pode ser, ou vocês querem que eu faça algum? Ó, deixa eu fazer a primeira, porque a primeira eu dei um nome, não um composto. Olha para cá, ó. O ciclopropano, composto usado como anestésico, e o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros, são isômeros entre si. Escreva a fórmula estrutural de cada um e as suas fórmulas moleculares e o tipo de isomeria de ambos. Galera, primeiro, eu estou diante de um ciclopropano. Se eu estou diante de um propano, quantos carbonos eu tenho? Fala comigo aí. Eu estou diante de um propano. Quantos carbonos eu tenho? Perfeito, tenho 3. Se eu estou diante de um ciclopropano, é uma cadeia aberta ou fechada? E aí? Se é um fechada, perfeito. Então, galera, eu vou desenhar um ciclopropano. É um alcano, que já está dizendo que é um ano, de 3 carbonos e fechado, ó. 1, 2, 3. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Tá? Como cada carbono suporta no máximo 4 ligações, então eu vou desenhar, ó, aqui falta 2 hidrogênios, aqui falta 2 hidrogênios e aqui faltam 2 hidrogênios. Pronto, acabei de desenhar o ciclopropano. Alguém viajou, galera, porque eu desenhei o ciclopropano? Como eu desenhei o ciclopropano? Primeiro, vi que é um ciclo, então é cadeia fechada. Uma cadeia fechada de quantos carbonos? 3, porque é um prop, coloquei os 3. Como é um ano, ligação simples, matei geral. Alguém viajou como é que eu desenhei esse ciclopropano? E aí? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza, então vamos embora. Desenhei o ciclopropano. Agora eu vou desenhar o propeno. Ó, prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. Como é um ino, eu tenho uma ligação dupla. Então eu vou botar a dupla aqui, ó. Dupla. Simples. Aí eu vou completar agora com hidrogênios, ó.
2 aqui, 1 aqui, 3 aqui. Acabei de desenhar o ciclopropeno. Alguém viajou, galera? De boa no ciclopropeno. Ciclopropeno não, no propeno. Show de bola esse propeno, povo lindo. E aí, galera, massa? Todo mundo entendeu o propeno? Beleza, simbora. Aí, galera, vamos lá. Acabei de desenhar as duas fórmulas estruturais. Desenhando a fórmula molecular. Ó, fórmula molecular. 3 carbonos, C3. 2, 4, 6, H6. Aqui, C3. H, 2 com 1, 3 com 3, 6, H6. Já sei que são isômeros. Minha pergunta é, galera, esses compostos são isômeros de quê? Função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria? Quem é que me diz aí? Essas duas estruturas são isômeros de quê? Quem é que vai me dizer aí? Função? Opa, Alex. Ambos são hidrocarbonetos. Ambos são hidrocarbonetos, viu? Só que um é alcano e um é alceno. Mas a função... Boa, Heloísa, de cadeia. Boa, Alex. Cadeia. Ó, cadeia fechada, cadeia aberta. Então isso daqui é uma cadeia aberta, isso aqui é uma cadeia fechada. Então eu estou diante de isomeria. Isomeria de cadeia. Acabou. Só isso. E aí? Show de bola? Bora pra geométrica? Posso? Façam o restante dos exercícios. Qualquer dúvida, me procura. Sabe onde me encontrar. Simbora, simbora. Vamos embora. Isso aí, estereoisomeria. Tá tudo aí bonitinho, você vai lá e faz. Cara, a isomeria espacial, também chamada da estereoisomeria, como já falaram aí. Quem foi que falou? Foi Alex. Olha só aí. Agora, galera, tem a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. É diferente da plana, que eu tenho mesma fórmula molecular e a forma estrutural, quer queira ou não, se parece. Nós temos agora dois tipos de isomeria espacial. A primeira, que nós chamamos de isomeria geométrica, só que ela também é chamada de isomeria do tipo cis-trans. Então, galera, agora eu vou estar diante de uma isomeria cis e trans. O que bexiga é a isomeria cis-trans, professor? Cara, é fácil demais. Eu coloquei aqui a estrutura. Primeiro, eu quero que você anote as condições. Eu vou tirar o cis-trans para cis-trans daqui. E eu vou colocar as condições para ocorrência. Vou botar aqui, ó. Quais são as condições para ocorrência da isomeria geométrica. Condições para a ocorrência da isomeria geométrica. Você só precisa obrigatoriamente seguir duas condições, tá, galera? Duas condições. Primeira, possuir dupla ligação. Possuir dupla ligação. Então, galera, se não tiver dupla ligação, não vai estar diante de uma isomeria geométrica. Não vai estar. Pronto, acabou. Obrigatoriamente tem que ter uma dupla ligação. Segunda. Qual é a segunda? Radical 1 tem que ser diferente do radical 2. E radical 3 tem que ser diferente do radical 4. É o que, professor? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu vou botar aqui, ó, carbono, dupla, carbono. Eu vou botar aqui, ó, radical 1, radical 2, radical 3, radical 4. Ou seja, o radical 1 obrigatoriamente tem que ser diferente do 2. Obrigatório. Se for igual, esquece. Não tem isomeria geométrica. E o radical 3 tem que ser diferente do radical 4. Se for igual, já era. Professor, o radical 1 pode ser igual ao radical 3? Pode. Agora o 3 não pode ser diferente do 4. Professor, como assim? Como assim? Isso, tem que ser insaturada. Perfeito. Olha uma estrutura que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar isso. Carbono, dupla carbono, liga hidrogênio, liga CH2, CH3. Liga H3C, liga hidrogênio. Pronto, olha para cá. Tem isomeria cis-trans aqui? Vamos olhar? Tem dupla ligação? Tem, ó. Tem dupla,
Tem, ok. Tem dupla. Radical 1 é diferente do radical 2? Ok. Radical 3 é diferente do radical 4? Ok. Tem isomeria cis-trans. Então os 4 não vão estar ligados ao hidrogênio. Não. Não precisa, tá? Não precisa. Tá bom? Professor. Oi, pode falar. Esse cis-trans é a mesma coisa de quiral? Não, o quiral já é outra situação. Quiral não pode ter dupla, mas isso é parecido. Só que o quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Nesse você só precisa de 2 diferentes, o 1 e o 2, tá bom? Mas a gente vai ver o quiral hoje ainda. Simbora! Todo mundo entendeu, galera? Voltei. Tá aí o exemplo. Professor, explica novamente, por favor. Explica agora, vou explicar agora. Olha só, vou botar outra estrutura aqui, ó. Quais são as condições para a gente estar diante de uma isomeria do tipo cis-trans ou geométrica? Primeiro, tem que ter uma ligação dupla. Ó, vai ter que ser isso daqui, ó, carbono, dupla, carbono. Certo? Aí eu vou botar aqui uma estrutura qualquer, ó. CH2, CH2, CH3. Vou colocar aqui um hidrogênio. Vou colocar aqui outro hidrogênio. E vou colocar aqui, ó, H3C, CH2. Pronto. Como é que você sabe que está diante de uma isomeria geométrica? Primeiro tem que ter uma dupla entre carbonos. Tem que ser uma cadeia insaturada. Pronto. Tá aqui, ó. Tem que ser um alceno, para ser mais específico. Aqui é um alceno, é um alceno. Aí você vai olhar, o radical 1 é esse radical aqui, ó. Radical 1. Ele, ó, o de cima tem que ser diferente do de baixo. Sempre. O de cima tem que ser diferente do de baixo. Então, esse radical aqui é diferente desse radical aqui. O radical 3 também tem que ser diferente do radical 4. Esse radical aqui é diferente desse aqui. Oi? Calma aí, mas radical é a mesma coisa de ramificação, não, né? É a mesma coisa. Tanto faz. Tá bom? O que você só tem que... Valeu. Tem que ter uma dupla. Radical de cima diferente do radical de baixo. Ou ramificação de cima diferente da de baixo. Ramificação da direita diferente da de baixo. Ponto final. Morreu o boi. Show? Acabou. É só isso. Aí, galera, nós temos... Valeu. Nós temos 2 tipos de... Como é que eu vou classificar agora? Ó, aqui. Aqui eu não tenho um carbono aqui. Deixa eu botar de outra cor. Ó, aqui eu não tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Lembrando que o carbono obrigatoriamente realiza 4 ligações. Esse carbono aqui está realizando 1, 2, 3. Está faltando 1. Então eu vou botar para aqui e completar com o meu hidrogênio. Mesma coisa para aqui, ó. Aqui completei com o hidrogênio. Aqui a mesma coisa, ó. Vou puxar um hidrogênio aqui para baixo e vou puxar um hidrogênio aqui para cima. Ponto final. Tá bom? Então, ambas as duas estruturas têm isomeria geométrica. Por quê? Radical 1 diferente do de baixo, o de cima diferente do de baixo, o de cima diferente do de baixo. O de cima diferente do de baixo, o de cima diferente do de baixo. Ponto. Ambos são geométricos. Agora, como é que eu vou classificar se ele é cis ou se ele é trans? Cara, ridículo. Sabe como é que tu classifica? Da seguinte forma. Como é que você está diante de uma isomeria geométrica, galera? Você vai ter que passar o que nós chamamos de plano de simetria. O que danado seria o plano de simetria? Eu vou passar um plano que pegue os 2 carbonos da cadeia principal. Eu vou traçar um plano aqui, ó, por cima dos 2 carbonos. Ó. Acabei de passar um plano de simetria. De novo aqui, ó, eu vou passar um plano de simetria por cima dos 2 carbonos da cadeia principal. Ponto. Todo mundo entendeu isso daí, galera? Eu vou traçar um plano imaginário em cima dos 2 carbonos da cadeia principal sempre. Tá bom? Aí você vai analisar o seguinte. Eu tenho o plano de cima, que é esse plano aqui, ó. Esse plano que eu vou chamar de plano A. E eu tenho o plano de baixo que eu vou chamar de plano B. Ó, eu tenho aqui o plano de cima que eu vou chamar de A. E eu tenho o plano de baixo que eu vou chamar de B. Quando é que eu estarei diante do isômero que nós chamamos de cis? Lembra o seguinte, galera. Isômero cis. Os hidrogênios estarão no mesmo lado do plano. Ponto. Acabou. Só isso. Você vai passar um plano de simetria. Aí tu olha em cima ou embaixo. Tanto faz.
Os dois hidrogênios estarão no mesmo lado do plano? Ou eles estarão em lados opostos? Se estiverem no mesmo lado do plano, a tua isomeria é do tipo cis. Se os hidrogênios estiverem em lados opostos do plano, um em cima e um embaixo, é isômero trans. Acabou. Olha pra cá. Esse composto de cima, galera, que eu vou chamar de composto 1. Esse composto 1, ele é cis ou trans? Fala comigo aí. Esse composto 1, ele é cis ou trans? Cis, perfeito. Composto 2, consequentemente, ó, um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo. Então esse isômero aqui, ele é... Ixi, Maria, amarelo não vinga não, viu? Ó, tá de vermelho. Esse isômero aqui, ele é isômero trans. Esse isômero aqui, ele é chamado de isômero cis. Terminou. Acabou. Só isso. Vamos mais exemplos? Olha pra cá. Professor, a mesma coisa para as cadeias cíclicas ou fechadas, não é isso? Mesma coisa, Alex. Mesmo, não muda nada. Você vai traçar um plano nos carbonos da insaturação, no carbono que vai possuir essas duas estruturas, é do carbono insaturado mesmo. Aí quando você olhar, o hidrogênio vai estar no mesmo lado do plano ou em lados opostos? Se tiver em lados opostos, meu amigo, é trans. Se tiver em lados no mesmo lado, é cis. Gordura trans. O que é uma gordura trans? É isso aí, galera. É quando você tem hidrogênios em lados opostos do plano. A partir do momento que você tem só essa... Olha só a diferença. É a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? É a mesma estrutura, ó. C2H2Cl2, C2H2Cl2. Só pelo fato de você alterar a posição do hidrogênio, você altera a propriedade do composto. Ó, ponto de fusão, menos 80, menos 50. Ebulição, 60, 49. Densidade, 1,28, 1,26. Tu só fez mudar a posição de um hidrogênio. Tu altera completamente a estrutura do composto. Tu muda o composto. Isso é muito arretado, velho. Então, gordura trans, galera. Quando você está diante de gordura trans, é quando você tem hidrogênios dos lados opostos do plano. Ponto. Acabou. Só isso. E gordura cis. Hidrogênios no mesmo lado do plano. Acabou. Características. Olha aí, ó. Quando os mesmos ligandos encontram-se no mesmo lado, a nomenclatura do isômero recebe de cis. E vou até colocar aqui, ó, hidrogênio no mesmo lado do plano. Hidrogênio, gênio, no mesmo lado do plano. No mesmo lado do plano. Terminou. Hidrogênios em lados opostos é o que nós chamamos de trans. Exemplos. Olha pra cá. Cis ou trans, galera? Cis ou trans, povo lindo? Cis, perfeito. Agora, pessoal, cuidado, pelo amor de Deus, viu? Tem que ter dupla. Se não tiver dupla, não tem isomeria geométrica, tá? Não tem, porque vai ser o mesmo composto. Tem que ter dupla. Olha pra cá, ó. Esse daqui é o que nós chamamos de isômero cis. Eu digo até o nome dele, ó. O nome dele é cis 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o cis but 1, 2, 2 eno. O nome dessa estrutura é o cis but 2 eno. Ó, but porque eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. A posição da dupla tá ligado entre o carbono 2 e 3. Se é 2, 3 eu pego o menor valor. Eno porque é um alceno. Então o nome dessa estrutura é o cis but 2 eno. E o nome dessa de baixo aqui, ó. Oi, alguém quer falar? E professor, Oi. essa estrutura aí é bem capiciosa ela, né? Por conta da... Você vê ali a situação da posição, né? Do hidrogênio e do carbono, né? Isso, tem que ter cuidado. Perfeito, Alex. Tem que ter cuidado. Show de bola, tá bom? E esse composto aqui, ele é o trans but 2 eno. But 2 eno. Acabou. Terminou. Eno. Aí aqui, mesma coisa, ó. Posição cis, posição trans. Se quiser dar o nome, aí você dá o nome. Fica à vontade aí, ó. Carbono, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui, ó, é o cis, cis, 1, 2. Cis pente 2 eno, trans pente 2 eno. Acabou. Terminou. Galera, fala comigo. Isomeria geométrica é só isso. Terminamos.
Difícil, galera. É muita informação. Mas a gente já tá matando, viu? Vai acabar agora. Geométrica acabou. Top. Beleza. Simbora. Exercício Enem, vou deixar pra vocês também. Tá aí, ó. Olha que coisa linda. Dá pra você ver quem é cis e quem é trans aí, ó. Alguém pode me dizer quem é o cis e quem é o trans? E agora, galera? Cis, quem é? Vou chamar isso aqui de A. Vou chamar isso aqui de B. Alguém consegue visualizar quem é o cis e quem é o trans? Isso, hidrogênio, trans, lados opostos do plano. Cis A, perfeito. E trans B, perfeito. Show de bola. Olha, galera, lembra que eu tenho que traçar um plano nos carbonos da cadeia principal? Olha pra cá, ó. Tô traçando um ponto na minha dupla aqui, ó. Carbono, carbono. Hidrogênios em o mesmo lado do plano. Tracei de novo, ó. Hidrogênios em lados opostos do plano. Acabou-se. Lembrando que a dupla tem sempre que ser entre carbonos, tá bom? Tem que ser sempre entre carbonos, a dupla. Beleza, galera? Show de bola. Então esse composto aqui é o nosso composto trans. E aqui é o nosso composto cis. Tá bom? Beleza, galera linda? Vamos matar? Vamos finalizar com isomeria óptica? Beleza, simbora. Aí você vai lá e responde. Responde esse aí também. Pra vocês. E responde esse aí também. Isomeria óptica. Pronto, acabou, galera. Vamos matar de uma vez por todas. Isomeria óptica, galera, é o que nós chamamos... É assim, quando é que eu vou estar diante de uma isomeria óptica? Quando eu tenho compostos que nós chamamos de opticamente ativos. Tem que ter muito cuidado a isomeria óptica da isomeria cis-trans e da isomeria plana. Por quê? Na isomeria óptica, os compostos eles vão ter o mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma reatividade. Vai ser praticamente igual, galera. Praticamente igual. A única coisa que muda vai ser as situações biológicas. Ou seja, biologicamente falando, é justamente o que eu te falei da talidomida. Tá? Os compostos eles serão idênticos, galera. Idênticos. Agora, por exemplo, se tu tomar um cara, é um medicamento, sei lá. Aí tu tem um dextrógeno e tu tem um levógeno. A ideia dele é a mesma. O que é que vai mudar? Só biologicamente falando o que vai acontecer com você. É muito perigoso isso, cara. É por isso que indústrias farmacêuticas têm que ter muito cuidado. Eles estudam muito essa parte da isomeria, porque eles têm que separar aqueles isômeros dos outros isômeros. Tá? Eles sempre vão ter que separar o D do L. Sempre. E sempre vai produzir o D e o L. Tá bom? Mas vamos lá, tá aí, ó. Como é que eu falo assim, isômeros opticamente ativos, professor? O que é que isso quer dizer? É isso daqui, ó. Imagina que eu estou diante desse sistema. Você imagina que você está olhando aqui, um observador está olhando. Você vai estar diante da luz normal, tá bom? O que é a luz normal? A luz normal ela tem infinitos comprimentos de onda que variam em infinitas direções. Essa luz aqui, por exemplo, do meu quarto, ela tem infinitos comprimentos de onda que estão se propagando em infinitas direções. Que é basicamente isso daqui, ó. Imagina isso daqui, ó. A luz não polarizada é isso daqui, ó. Você tem infinitas direções que essa luz ela vai se propagar. Enfim, é basicamente isso daqui, ó. Tá? A partir do momento que você coloca isso daqui num polarímetro, num polarizador, você consegue filtrar essa luz, ou seja, essa luz ela não vai vir com essa infinita vibração. Você vai conseguir filtrar apenas uma vibração aqui, ó. Sempre é isso, galera. Então, é óculos com lente polarizada. É por isso que você não tem aquele problema com olhar para o sol. Você consegue olhar para o sol com uma lente polarizada, porque você não vai vir aqueles infinitos comprimentos de onda. Você consegue filtrar apenas um. Certo? Então, isso daqui é a luz polarizada, ó. Tá vendo? Você pegou aqueles infinitos e você filtrou em apenas um. Enfim. Quando você coloca a substância, por exemplo, um fármaco. Aí eu produzi o meu fármaco e eu coloquei dentro desse sistema aqui, ó. Quando eu estou olhando, tentando visualizar,
Ao invés dessa luz polarizada vir em linha reta, é isso que eu vejo. Por exemplo, se não tiver essa substância aqui, eu vou conseguir ver um único feixe de luz aqui, ó. Tá vendo? Se eu coloco uma substância, um fármaco, eu vou ver assim, ó. Ela pode vir com uma rotação para a direita, ou seja, a luz polarizada não vai vir retinha, que ela viria se não tivesse essa substância aqui dentro. Eu iria ver dessa forma, tá? Agora, a partir do momento que eu coloco essa amostra dentro desse sistema aqui, ou esse meu feixe luminoso pode vir assim, com um desvio para a direita, ou ele pode vir assim, ó, com um desvio para a esquerda. Professor, eu estou viajando em geral. Cara, não esquenta com isso. O que você tem que entender é o seguinte. Isomeria óptica, ela estuda compostos opticamente ativos. O que seria um isômero opticamente ativo? Que ele desvia o plano da luz polarizada. Ou ele pode desviar o plano. Você não vai ver assim agora. Você vai ver assim, ó. Ou desviado para a direita, como pode desviar para a esquerda. Professor, isso vai cair na prova para mim? Não, mas é bom você saber. Certo? Então, galera, é basicamente isso. Prof, óptica ainda é na espacial. Não, é espacial. A plana é só aqueles grupos. A espacial é essa. A espacial ela é dividida em isomeria óptica e isomeria geométrica. Tá bom? Mas relaxa. É bem mais fácil do que a óptica lá de Amauri. Isso. Polarímetro ou polarizador. Tanto faz. É o aparelho, é o mecanismo, Alex, que filtra a luz normal. Tá? É igual aquela lâmpada... A lente, você vai na Chili Beans, a galera vai chegar, compra esse óculos aqui que ele tem uma lente polarizada. Pronto, é a mesma coisa, é que vai filtrar a luz natural, tá bom? Vamos lá, na prática, galera, na prática, olha pra cá. Eu estou diante desse composto que ele é opticamente ativo, depois eu vou te dizer o porquê ele é opticamente ativo. E eu tenho um outro composto que ele é opticamente ativo, mas olha aqui, ó, forma molecular C5H12O, forma molecular C5H12O. Isso é um álcool, isso aqui é um álcool. Ponto de ebulição 128. Ponto de ebulição 128. Densidade 0,8. 0,8. Solubilidade 3,1. 3,1. Desvio da luz polarizada. Aqui desvia para a direita, porque é por isso que ele é dextrógeno. Dextrógeno desvia para a direita. DD, dextrógeno direita. Levógeno desvia para a esquerda. A única coisa, galera, a única diferença desse composto para esse composto é só o desvio da luz polarizada. Só. Mas vamos para a chave, vamos matar. Professor, como é que eu sei que eu estou diante de um isômero opticamente ativo? Aí foi o que acho que foi Verônica que falou, ou foi Érica, não lembro. Para você estar diante de um isômero opticamente ativo, a condição é que nós temos que ter o que chamamos de carbono, ou foi Carol que falou, não lembro. Carbono quiral. Professor, como é que eu sei que eu estou diante de um isômero opticamente ativo? Eu tenho que estar diante do que nós chamamos de carbono quiral. Professor, o que é um carbono quiral? 4 ligantes diferentes. Ligantes diferentes. Obrigatoriamente eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Olha para cá. Eu tenho aqui o ligante A, ligante B, ligante X, ligante Y. Por exemplo. Então, meu amigo, ó, A tem que ser diferente de B, que tem que ser diferente de X, que tem que ser diferente de Y. Obrigatoriamente. Nenhum dos ligantes tem que ser igual. Tá bom, galera? Pronto, Verônica. Aí, Verônica, chegamos onde você queria. Como assim, professor? Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono primeiro. Esse primeiro carbono aqui. Você acha que esse primeiro carbono ele é quiral? Primeiro carbono, você acha que ele é quiral? Fala comigo aí, galera. Você acha que esse primeiro carbono aqui ele é quiral? Ele tem 4 ligantes diferentes. Basta você olhar para ele. Não, ele tem 3 hidrogênios iguais, ó. Não é quiral. Esse carbono 2 aqui, ele seria quiral? Quem é que me diz esse carbono 2? Ele é quiral ou ele não é quiral?
E aí? Também não, ó. Ele tem 2 hidrogênios iguais. Agora vamos lá. Olha esse carbono aqui. Eu vou circular, tá? Ele é constituído por hidrogênio. Ele é constituído por... Cuidado, viu? Ó, o ligante, galera, é isso tudo aqui. Tá vendo? Então eu tenho hidrogênio, CH2, CH3. Aqui embaixo, CH3. Aqui na lateral, CH2OH. Minha pergunta é, esse carbono ele é quiral, galera? Esse carbono 3, ele seria carbono quiral? Sim. Galera, acabou, é só isso. É isso que você vai observar se está ou não diante de isômeros opticamente ativos. Se tiver pelo menos um carbono quiral, galera, matou o boi. Você vai estar diante de isomeria óptica. Como é que eu represento carbono quiral? Assim, ó. Colocando um asterisco do lado do carbono quiral. Acabou. Esse carbono é quiral. Esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante. Então esse carbono também é quiral. Acabou. Terminou. Olha pra cá. Carbono quiral, ó. Olha aqui o asterisco já, ó. Esse ligante aqui, ó. Esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse, que é diferente desse. Esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante. Ambos são isômeros opticamente ativos. Aí você pergunta assim... Oi, pode falar, Carol. Ô, professor, vai vir identificar esse asterisco na fórmula ou é a pessoa que vai identificar? Não. Aí você vai ter que identificar. Isso, ele vai perguntar justamente isso. Ele vai te dar uma estrutura e vai te dizer assim... Pronto, a última questão que caiu isomeria falava isso. Ele dizia assim... Assinale a alternativa que indica uma cadeia aberta, saturada, ramificada, que possui carbono quiral... Não, que possui isomeria óptica... Aí você vai ter que procurar justamente a estrutura que tem o carbono quiral. Mas fica fácil de você visualizar, é de boa. Punk. Aí, galera, e esse quiral vem de... Por que você botou um espelho aqui, professor? É porque assim, quando você vem desse termo quiral, o termo quiralidade vem de mão. Tá vendo? Ó, mão. Se você observar, a mão, ela não é opticamente simétrica. Porque você vê assim, se você passar um plano de simetria no meio, você vê que esse lado aqui, ó, que tem o polegar, é diferente do outro lado. Então, se eu colocar a minha mão esquerda na frente do espelho, vai refletir a mão direita. Se eu tentar sobrepor um sobre a outra, eu não consigo, ó. Então, se eu não consigo sobrepor uma substância na outra substância, diz que eu estou diante de um isômero opticamente ativo. É por isso que aqui, ó, aqui eu estou colocando essa estrutura no espelho. Porque se eu tentar sobrepor essa estrutura nessa, eu não vou conseguir, ó. Porque essa hidroxila ela vai estar lá do outro lado. Se eu arrancar esse cara e tentar colocar em cima desse, essa hidroxila ela vai ficar aqui, ó. Vai estar aqui, hidroxila vai estar bem aqui, ó. Aí você já vê que ela não vai sobrepor, que é a mesma coisa que acontece na nossa mão, ó. Se eu tentar sobrepor, o meu polegar ele vai lá para o outro lado, ó. São iguais, parecidos. Tentei sobrepor, eu não consigo. Então eles são isômeros opticamente ativos. Professor, como é que eu sei que eu estou diante de isomeria óptica se você encontrar o carbono quiral na tua estrutura? Vamos lá. O citral. Não, o citral ele é uma estrutura. Eu não lembro da estrutura do citral, Alex. Para saber se ele é opticamente ativo. Porque assim, o quiral... O citral é um nome usual, tá? O quiral é porque tem carbono opticamente, tem carbono geométrico. Tá bom? Citral é o nome de uma estrutura. Eu só não lembro, não me recordo agora de cabeça a estrutura para saber se ele é isômero opticamente ativo. Tá bom? Mas e citral não é a mesma coisa de quiral. Quiral é porque tem carbono quiral. Tá certo? Tem uma questão, não é não? Pronto, eu trago essa questão para vocês. Eu vou procurar ela e trago para vocês. Tá? Agora sim, para você saber se o citral ele é opticamente ativo, ele tem carbono quiral. E você sabe o que é um carbono quiral. Pronto, eu vou procurar. Esse é de 20.113. 2013. Tá show, tirando onda. Ó, vamos lá. Pronto. Me diga se a glicose ela é opticamente ativa. Me diga aí, galera, se essa glicose ela seria opticamente ativa e se a frutose também seria.
E aí? Será que a glicose e a frutose são isômeros opticamente ativos? E aí, querem um minutinho? Tô brincando, Alex, brincadeira. Para matar a nossa aula de hoje, a gente finalizou a isomeria, viu, galera? Ó, vamos ver. Eu vou começar, como a gente tem pouco tempo, eu vou responder, tá? Ó, esse carbono aqui, ele é quiral, galera. Esse primeiro carbono que eu circulei, que eu botei uma bolinha, ele é quiral. Perfeito. Não, por quê? Porque tem dupla. Tem dupla, não é quiral, já matou. Carbono 2, esse carbono aqui, ele seria quiral? Verdadeiro ou falso? Esse é. Ó, esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então esse carbono aqui, ele é quiral. Vou botar um asterisco. Tá vendo? Esse é quiral. Vamos ver o de baixo. Esse de baixo é quiral. E esse de baixo aqui, carbono 3. Carbono 3 você acha que é quiral? Carbono 3 é quiral? Esse aqui, galera, é quiral? Sim, também, ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, esse carbono também é quiral. Outro carbono quiral tem aqui, ó. O de baixo, ó, esse aqui, ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse carbono, desse ligante. Então, esse carbono aqui também é quiral. Esse de baixo, ele também é quiral? É, porque isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente do outro. Então, galera, só na glicose eu tenho 4 carbonos quirais. Então, ele é sim um isômero opticamente ativo. Professor, como é que eu sei o número de isômeros que esse cara faria? Pessoal, quer saber quantos isômeros você conseguiria fazer? Você vai pegar uma fórmula de Van 't Hoff. É 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Número de carbono quiral. Então, se você quiser saber, se a questão te perguntar assim, quantos isômeros esse cara seria possível fazer, assim, modificando tudo? Aí você faria 2 elevado a quarta. Dá quanto isso aqui, galera? Quanto é que dá 2 a quarta? Bora, Alex. 2 a quarta dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 16, 2 a quarta. 2 vezes 2 dá 16, né? Pronto, perfeito. Perfeito. Então aqui quer dizer que a glicose ele consegue realizar, ele consegue produzir 16 fórmulas diferentes. Tem noção? E assim vai, galera linda. Acabou-se. E é só isso, povo. Terminamos. Matamos isomeria. Show de bola, povo. Vou parar aqui a gravação para enviar para vocês.